Boa tarde. À medida que vão chegando, agradeço que me coloquem só aqui um olá, só para me confirmarem que está tudo ok, por favor. Boa tarde a quem está a chegar, bem-vindas, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui numa tarde de sábado, de domingo, hoje é domingo, uma tarde de domingo, sol. Olá, gratidão pela vossa presença. Sejam bem-vindos aqui ao meu espaço, aqui à minha sala. E obrigada também por estarem nas vossas salas e nos vossos espaços. Gratidão. Vamos só dar aqui 2 minutinhos. 2 minutinhos para que as pessoas possam chegar. Entretanto, vou-vos convidar a colocarem nos comentários, ao longo da sessão, podem colocar as perguntas que vocês queiram fazer. Tenho aqui 2 colegas que eu gosto muitíssimo, são também terapeutas de constelações familiares, que é a Cristina e a Lígia. Muita gratidão por estarem aqui, por estarmos aqui juntas. Então, se também quiserem partilhar a vossa sabedoria aí nos comentários, podemos estar aqui em presença, então também será tudo muito bem-vindo. Quer a vossa sabedoria, quer as questões de todos. Então eu depois irei dedicar um momento para ler. Então estou aqui a ver algumas caras conhecidas, eu estava aqui a ver se me iria apresentar, mas também vejo aqui algumas caras desconhecidas, por isso eu vou fazer assim. Não se está a ouvir bem? Então eu vou desligar aqui a música. E agora, se me puderem confirmar, por favor, se o som já está bom. Eu desliguei agora a música. Vou desligar agora também o telefone. Aguardo só aqui o vosso feedback, se agora já me estão a ouvir bem. Está eco? Não, se estiver eco eu vou ter que mudar de lugar. Vou ter que ir para outro lugar. Por isso aguardo só mais um feedback, se o eco que se está a ouvir agora, se são todas as pessoas, ou se é... Desculpem, nunca me aconteceu ter que espirrar aqui no direto. Acontece, não é? Então vou só aguardar. Ok, é melhor eu utilizar fones. Então, deem-me só um momento, vamos experimentar com os fones e se não correr bem eu mudo de lugar. Então, obrigada, só um bocadinho. Ok, vamos ver então se agora vai melhorar. Se
puderem dar o feedback se o som assim já está bem. Em Inglaterra ouve-se bem, então se calhar deve ser mesmo aqui em Portugal. Obrigada, Pedro, pelo feedback. Então, está toda a gente a ouvir bem, mesmo assim com os fones. Vamos começar, já passaram 8 minutinhos e já estamos aqui. Algumas pessoas então a dar-nos início. Como então aqui algumas pessoas não me conhecem, eu vou me apresentar. O meu nome é Maria Antónia. A minha formação base foi o Serviço Social, na Universidade Católica Portuguesa, e trabalhei na área do Serviço Social durante mais de cerca de 20 anos. Trabalhei em diversas áreas, comecei pela área da gerontologia social e trabalhei com idosos, nas várias valências dos idosos. Trabalhei também com saúde mental. Trabalhei muitos anos na área da infância, em creches, jardim de infância, ATL, CAF e na área da formação parental. E o meu percurso também passou pelos sistemas de gestão da qualidade, então fui variando aqui nesta panóplia de áreas, ao nível da formação, depois da terapia familiar também, na área também da pós-graduação de gerontologia social, serviço social. E então eu sou uma amante do saber e para mim o saber não ocupa lugar. Então procuro sempre, a cada dia, esta busca de conhecer, esta busca de saber, esta busca de vivenciar, de experienciar e esta dança entre a teoria e a prática e onde tudo se funde e onde tudo se torna um. E depois, em 2012, a minha vida levou assim uma grande reviravolta, que um teratoma, ou seja, um tumor benigno, fez-me pensar em toda a minha vida. E foi quando então caminhei rumo à Índia e onde estive assim num mergulho interno profundo, a tentar entender o que é que o meu corpo me queria dizer, a tentar entender o que é que este teratoma, depois de ser operada, não é? Mas o que é que este teratoma, ao nível emocional, isto porque eu acredito muito na psicossomática, então ao nível emocional, o que é que teria ficado bloqueado no meu corpo para que então esse sintoma e essa doença tivesse vindo. Então foi sim um grande processo de renascer, como muita gente tem, não é? Como muita gente tem estas histórias e estes despertares, mas foi assim que eu senti, eu amo de paixão o serviço social e por cada projeto que eu vivi, entreguei-me de corpo e alma e estou hoje muito grata por todos os lugares onde eu trabalhei, ainda hoje guardo no meu coração todos eles, quase que eram como filhos, cada lugar por onde eu passei. Sim, sentia que eram assim, cada instituição, cada projeto, eram filhos. E ainda hoje guardo com muito carinho todas as pessoas com quem trabalhei, mas a vida depois levou para outras experiências e nesta viagem à Índia, onde fiz o mergulho, onde descobri o que era a meditação e onde fui mais a fundo dentro de mim, depois comecei também a querer explorar outras áreas do saber e aí áreas bem diferentes. Quis abrir áreas que tivessem assim bem distintas da área das ciências sociais e humanas. Isto porque também me dediquei muito tempo a pensar sobre estas questões da ajuda ao outro, estas questões filosóficas, estas questões emocionais e psicológicas, mas aí eu senti, não, quero entender melhor o corpo,
sentir o corpo do outro. Então foi quando na Índia fiz uma formação em massagem ayurvédica e panchakarma e depois fiz uma formação em yoga para crianças. Então foi fascinante também sentir essa relação com o corpo, perceber como é que era o funcionamento do corpo do outro, como é que era o toque, como é que era sentir. E então foi assim, para mim foi fascinante porque no serviço social eu tinha uma relação humana e muito afetiva com as pessoas, mas não havia esta questão do toque. Então, aí também dei conta da importância do toque e como o toque pode ser tão curativo, tão sensitivo. Então, foi assim uma experiência também maravilhosa passar por esse caminho do toque através das massagens e depois também dando aulas a crianças de yoga e também foi assim uma experiência mágica observar as crianças, observar o comportamento das crianças, observar a relação do corpo e como o corpo, que é aquela fase primária, não é? Onde está a nossa inteligência sinestésica e como o corpo fala tudo. E como o corpo, mais do que as palavras, mais do que as emoções, o corpo tem lá a expressão total de quem nós somos. E então, depois deste caminho, não é? Que me levou ao contacto com o corpo, com as emoções, com o autoconhecimento. Depois eu comecei, então, conheci, por acaso foi em 2012, conheci em 2012 a Darshana, foi o meu primeiro contacto com as constelações familiares. Na Feira Alternativa, foi a primeira vez, em 2012, que eu vi uma constelação familiar a acontecer em grupo e achei, uau, era isto. Era como se eu sentisse que era aquilo que eu estava à procura. Isto porque eu ainda fiz formação em terapia familiar, mas sentia que faltava algo. E o que faltava era algo. O que faltava era algo. E então, nas constelações familiares, aquilo que nós acedemos é a esta manifestação. É esta manifestação da alma familiar. É esta manifestação do sistema familiar. Então, começando aqui já a entrar, aqui terminando um pouco a minha apresentação, que já vos contei aqui um pouco do meu percurso e como é que eu cheguei às constelações familiares. E então, eu senti que as constelações familiares era tudo o que faltava no meu trabalho, no serviço social, por ter precisamente esta dimensão da alma e por ter também esta dimensão do corpo. E foi aí que eu entendi que todo o meu caminho fez sentido, todo o meu caminho de passar pelo serviço social, por todas as áreas do serviço social que eu passei, infância, idosos, saúde mental. Então, foi aí que eu entendi que tudo isso foi a matéria-prima. É? A chegar até aqui, com certeza que ainda muito mais caminho terei a desbravar. E então a constelação familiar é precisamente a possibilidade, a oportunidade que cada um de nós tem de observar o que está bloqueado na nossa família. Isto porque a nossa natureza é o amor. A nossa ordem natural da existência e que é a força maior que existe, é o amor. Mas como temos também o livre-arbítrio, muitas vezes esse amor é interrompido. Ao longo de séculos e séculos,
ao longo de muitíssimas gerações para trás. Então, é a oportunidade de nós vermos onde foi esse amor interrompido e de que forma é que o nosso compromisso da alma está associado a essa interrupção do amor no nosso sistema familiar. Então não é por acaso que nós escolhemos a nossa família, não é por acaso que nós escolhemos e não é por acaso que temos o nosso pai, a nossa mãe, pois é esta célula familiar e a família é a estrutura base e a família é a estrutura que nos possibilita a nossa evolução e a nossa aprendizagem. E então é nessa manifestação que acontece, eu já vou explicar um bocadinho mais à frente como é que acontece essa manifestação no campo das constelações familiares, é nessa manifestação que nós então temos a oportunidade de vermos onde é que está a interrupção ou o bloqueio, ou também há quem chame emaranhamento, usamos muito esta expressão na área das constelações familiares, onde é que está o emaranhamento, para então podermos trazer o que é chamada a ordem, para então podermos trazer o fluxo do amor, novamente. E quando nós trazemos o fluxo do amor, eu trago o fluxo do amor não só para mim, mas eu trago o fluxo do amor para todo o sistema familiar. Eu trago o fluxo do amor para toda a célula, para toda a alma da família. Então, porquê? Porque se coloca numa ordem. E quando nós colocamos numa ordem, esse fluxo de amor vibrante acaba por ser sentido pelo campo, pela célula familiar. Então, as constelações familiares são baseadas em algo muito simples. Quem criou este método foi o Bert Hellinger, que ele faleceu o ano passado, em setembro do ano passado, já com 93 anos. E estou com a sensação que a imagem parou. Confirmem-me só se está tudo ok. Aqui parece que parou um bocadinho. Aguardo só o vosso feedback. Ok, acho que já deve estar ok. Sim, já estou a ver aqui movimentos. Então, continuando. O Bert Hellinger, ele já usava, além de filósofo, ele usava já uma série de técnicas na relação de ajuda ao outro, além de psicoterapia, hipnoterapia, ele já usava muitas e muitíssimas técnicas, mas entretanto ele resolveu estar com a comunidade dos Zulus em África e foi aí que ele se apercebeu também de muitas das condutas e das relações que os Zulus estabeleciam naquela comunidade. Então também muito inspirado nesta comunidade, ele criou este método de constelações familiares baseado numa simplicidade de 3 ordens ou de 3 leis do amor. Então a primeira, que é o direito de pertença. O direito de pertença é que todos têm direito a pertencer àquela família, àquele sistema familiar. Quantos de nós sabemos que tantos foram excluídos, ou porque era o bêbado da família, ou porque era o homossexual, ou porque era, isto vamos ver
na nossa história, da nossa família, há muitos excluídos, as ovelhas negras, aquele que enganou alguém, ou aquela que tinha mau feitio, ou aquele que batia, ou aquele que havia sempre alguém que foi excluído. E também os abortos, quer os abortos provocados ou quer os espontâneos, também esses são esquecidos, também esses são excluídos. Então, a primeira lei do amor é todos pertencem. Todos têm um lugar. Todos têm direito a pertencer. E esta base é muito importante. Esta primeira lei, esta primeira ordem, de nós darmos um lugar aos excluídos, aqueles que não são lembrados, trazê-los para o nosso coração, trazê-los para o nosso sistema familiar. Porque o que é que acontece? Quando alguém é excluído, a nossa alma, por lealdade, por amor ao nosso sistema familiar, de uma forma inconsciente, a nossa alma vai manifestar comportamentos de exclusão ou de vítima. Há várias formas de repetição do padrão. A repetição do padrão pode ser igual ou pode ser por oposição. Depende. Aí nós sabemos com a manifestação do próprio campo. Eu já vou explicar o que é o campo. O campo é quando o nosso sistema familiar é representado pelas personagens, pelas pessoas. Eu já vou explicar um pouco melhor. Então, imaginando que isto é um iceberg, o que está num plano inconsciente é esta parte que está debaixo da terra, que é cerca de 95, 97%. É o que está no nosso plano inconsciente. Apenas este bocadinho aqui em cima, 3 a 5%, é que está no nosso plano consciente. Então isto significa o quê? Que muitas das nossas dinâmicas, muitas das nossas emoções, muitas das nossas atitudes e muitos dos nossos comportamentos estão ligados a estes processos que estão no nosso inconsciente. No nosso inconsciente individual e no nosso inconsciente familiar. Isto significa o quê? Significa que, muitas das vezes, nós estamos associados a uma dor e a um bloqueio que aconteceu lá atrás. A ciência já vem provar, segundo a epigenética, que nós somos influenciados até 7 gerações atrás. Ou seja, nós herdamos não só as parecenças físicas dos olhos, da boca, do tom de pele, mas nós herdamos também coisas maravilhosas, como os dons e talentos, e nós vemos isso, por exemplo, vamos para uma família, isto parece uma família de médicos. Então, há essa transgeracionalidade, não é? Das profissões, onde parece que todos têm a mesma profissão, não é? Ou seja, também há a passagem dos dons e dos talentos, um que era artista e há tantos artistas na família. Então, existe essa hereditariedade dos dons e dos talentos, mas também existe a hereditariedade e a passagem destas dores e destes bloqueios. E então, algum membro da família, por amor ao sistema familiar, vem ter comportamentos para lembrar que aquele bloqueio precisa de ser olhado e precisa de voltar ao fluxo e à ordem do amor. Então nós vemos ou crianças que são agressivas, também depois que se continua para dentro, não é? Vemos ou crianças que são agressivas, ou pessoas com depressão e que também já a mãe tinha tido depressão, já o avô tinha tido depressão, ou vemos
vemos uma série de comportamentos e de padrões que são repetitivos. E estes padrões repetitivos e que se repetem, e que repetem, e que repetem, e que insistem em repetir, e muitas vezes quando repetem ainda vêm cada vez mais fortes, é para nós então acordarmos, para olharmos então com todo o amor, honra e reverência. E quem foi escolhido, dar-nos um lugar com dignidade, dar-nos um lugar no nosso coração, dizendo: tu pertences, tu fazes parte da nossa família, tu tens um lugar. Porque por mais que a pessoa tenha feito muitas coisas erradas, como ter morto alguém, ter feito mal a alguém, essa pessoa pertence, essa pessoa faz parte. Então, esta é a primeira ordem ou lei do amor. A segunda ordem do amor é o equilíbrio entre o dar e o receber. E o equilíbrio entre o dar e o receber nas várias relações. Nas relações marido e mulher, nas relações profissionais, de que forma é que nós conseguimos nos equilibrar entre o dar e o receber. Só há uma relação onde esta ordem não há equilíbrio, mas vamos restabelecer sim o equilíbrio. Então, é na relação pais-filhos. Isto porque os pais dão a vida e os filhos nunca vão poder dar a vida aos pais. Muitas das vezes acontece os filhos sentirem-se em dívida para com os pais. Então, os filhos nunca estão em dívida para com os pais, porque os filhos nunca vão poder equilibrar esta relação, nem é suposto. Porque quando um filho quer compensar esta ordem, ele sai do lugar. E o filho passa a ser o grande. E a mãe, a pequena. Porque o filho quer compensar esta ordem não é para ser compensada. Porque nenhum filho vai conseguir dar à sua mãe aquilo que ela lhe deu, que foi a vida. Então, como é que nós compensamos esta ordem? Duas maneiras. Ou, quando nós temos filhos, nós também damos a vida aos nossos filhos. E também damos o nosso melhor aos nossos filhos. E quando, ou se não optarmos por não termos filhos, fazermos algo muito bom pelo mundo. Algo que esteja a compensar o maior tesouro que nós recebemos, foi a vida. E nesta ordem, o que acontece também muito, e que vemos ainda muito, é que sentimos, há outras situações em que os filhos sentem que os pais devem mais e mais e mais, e que os pais devem dar mais e mais aos filhos. E então também aqui nesta relação, outra ordem que Bert Hellinger nos traz é esta importância de que os pais apenas nos devem a vida, mais nada. E depois, com a vida, nós temos a responsabilidade de guiarmos a nossa vida como nós assim entendemos. Muitas vezes sentimos que somos vítimas, muitas vezes sentimos que os pais fazem o papel de mau. Então, isso não é estarmos a tomar os pais no nosso coração. Não é estarmos em reverência pela vida que nós recebemos. A terceira ordem, a terceira lei do amor
é a ordem, a precedência. Então, quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois. O que é que isto significa? Os nossos avós primeiro vieram as gerações anteriores, depois os nossos pais e depois nós. Vemos também hoje em dia, devido aqui ao mercado profissional, vemos também que muitas das relações conjugais, os pais colocam em primeiro lugar os filhos. Segundo a lei do amor, em primeiro lugar estamos nós, depois a relação de casal e depois sim vem os filhos. Porque senão o que acontece é esta inversão da ordem, onde os filhos passam a ser os grandes e os pais os pequenos. Então é muito importante haver uma ordem e haver um lugar. Imaginando que, por exemplo, eu vou mostrar aqui na mesa. Imaginando que é um casal que apenas teve um filho, ou seja, é um filho único. Vou mostrar aqui. Então, este filho está no lugar de filho único, ou seja, é o primeiro filho. Mas imaginando que este casal tinha tido 2 abortos. E estes 2 abortos nunca foram comunicados a esta criança. Então ele está no lugar do primeiro filho. Mas se nós colocarmos aqui representados no sistema familiar os 2 filhos, quer tenham sido gêmeos, quer tenham sido apenas 1, 2, não importa. Afinal, este não é o número 1, este é o número 3, é o terceiro filho. E isto pode parecer que não tem importância, mas tem muitíssima importância. Porque é muito diferente nós estarmos no lugar do primeiro filho ou estarmos no lugar do terceiro filho. Se nós estamos a ocupar um lugar que não é o nosso, nós não estamos a tomar toda a nossa força. Se nós estamos no lugar que é do outro, nós não estamos a ocupar todo o nosso espaço da vida. E vamos ter sintomas nisso. E há de haver alguma área da nossa vida que nós temos dificuldade. E então, quando nós, e da minha experiência e daquilo que eu tenho feito também nos trabalhos, e o feedback que temos é quando nós trabalhamos esta ordem, há um alívio que é já estou no meu lugar. Só no meu lugar. Então, estas são as 3 ordens do amor. Deixem-me só apanhar aqui as minhas folhas que caíram no chão. Só um pouquinho. Desculpem. Então, estas são as 3 ordens do amor. Estas 3 ordens do amor, que aquilo que eu sinto é que quando de facto nós temos consciência nas relações humanas, porque as constelações familiares é uma filosofia, quando nós temos consciência destas leis básicas e simples, e quando nós as levamos para aplicá-las no dia a dia, sem dúvida que elas enriquecem muito
a nossa vida. A nossa vida traz harmonia, traz harmonia quando as coisas estão no seu devido lugar. Então, quando falamos nisto, eu lembro-me do fluxo da água. Lembro-me do fluxo da água que corre. O fluxo da água, quando vem, ela passa por vários sítios, por várias localidades, e também isso tem uma ordem. Também isso tem um lugar. E a aldeia não salta para o outro lado, e a água não se transforma logo em rio ou em oceano. Então, tudo tem um lugar. É como a natureza, é perfeita. Tudo tem um lugar. E está à tona. Esse lugar está visível. Nós vemos. Nós vemos. Então, também, estas leis do amor é trazer à superfície aquilo que não estava visto, aquilo que estava bloqueado, como os excluídos ou como os que estavam fora do seu lugar, não estavam na sua ordem. Então vem trazer esta harmonia nas famílias e nas relações. E eu vou já dar continuidade, vou só ver se entretanto vocês colocarem alguma questão. Grata, Ana Paula, e gratidão a todos que estamos aqui. Então, há uma frase que o Bert Hellinger diz, que é tudo o que resiste, persiste. Tudo aquilo que nós excluímos, a vida teima em fazer-se presente. E isto em tudo na nossa vida, desde as emoções, desde os comportamentos. Quando não vem de uma maneira, vem de outra. Quando não é com esta pessoa, há de vir outra situação e a situação repete, e repete, e repete. Quantos de nós já não nos aconteceu dizermos tive um chefe que abusava da minha boa vontade. Fui para outro local de trabalho e voltou a acontecer. Ou na relação com as minhas amigas, chega sempre uma determinada hora que abusam da minha boa vontade. Então, esta repetição convida-nos precisamente a nós conseguirmos olhar para a origem, olhar de onde vem, mais do que nós olharmos para o outro e tu és o culpado e o meu chefe é que me faz sentir assim e a minha amiga é que é má e a minha amiga está tudo no outro. Não. Onde é que está aqui a dinâmica inconsciente à qual eu estou ligada? O que é que está aqui para que isso se esteja a manifestar nas relações com quem eu tenho? Então, para isso se manifestar, alguma coisa que deverá estar aqui no meu inconsciente e que eu, por amor e lealdade ao meu sistema familiar, eu estou a manifestar. E então, a constelação familiar traz-nos um caminho, que é o caminho do entendimento, que é o caminho da compreensão. E quando nós compreendemos, nós então já caminhamos para a solução, já desprendemos, deixamos o passado no passado, largamos. O passado no passado que agora ficou no lugar, em ordem, e que eu entrego esse bloqueio àquela pessoa da família, que não é meu,
e que eu inconscientemente estava ligada. Uma pessoa que viveu uma vida inteira com depressão. Depois vem a filha e a filha vive uma vida inteira com depressão. Uma dor que não conseguiu ultrapassar, imaginando que foi a perda de um filho. Muitas vezes o que acontece, há uma avó que perdeu os filhos e que nunca conseguiu fazer este luto, e que nunca conseguiu ultrapassar esta situação. Na geração seguinte, esta dor que não foi ultrapassada, na geração seguinte, isto vai permanecer vivo no sistema. E ao permanecer vivo, vai haver manifestações que poderão ser alguém que não consegue ter filhos, que poderão ser também essa pessoa, que a geração seguinte, que haja morte ou perda dos filhos. Para quê? Para se poder integrar esse luto e essa dor, trazendo de novo o fluxo do amor. Então, o caminho das constelações familiares é transformar este amor que adoece e trazer um amor sem dor, trazer um amor com dignidade, trazer um amor com ordem, trazer um amor com consciência. Então, muitas das vezes nós já ouvimos falar das ovelhas negras da família. Em todas as famílias há sempre um membro que vem, muitas vezes vem com um instinto de ser o salvador, ou vem com um instinto de trazer esta união e de trazer esta cura para a alma familiar. Há sempre um membro que é aquele que normalmente não é compreendido, que normalmente não é entendido pela família, porque é aquele membro que sai da caixa, não é? Mas que tem este papel, de procurar juntar o que antes foi separado. Porque a origem da família, a célula base da família e a essência de uma família é a união, não é a separação. A essência de uma família é o amor e não o conflito. Então, há sempre nestas dinâmicas muitas lealdades, são as chamadas lealdades sistémicas, e que então nós vimos fazer essa representação constante para conseguirmos trazer esta harmonia nestas três ordens que eu referi. Como é que se processa a constelação familiar, agora em termos mais práticos? Mas, entretanto, vou só ver se vocês têm alguma questão e vou passar a explicar como é que acontece, como é que decorre uma constelação familiar. Se quiserem colocar alguma questão, estejam à vontade, são todas as questões muito bem-vindas. Elas demoram um pouquinho até aqui chegar, mas irei-vos ler. Então, há a possibilidade de nós fazermos a constelação familiar em grupo e há a possibilidade de nós fazermos a constelação familiar em sessão individual, presencial ou hoje em dia acontece essencialmente online, através aqui dos nossos cursos via Zoom ou via Messenger também. Então, eu vou-vos mostrar aqui, já vos mostrei há bocadinho aqui os meus bonecos, mas vou passar-vos a mostrar outra vez. Então, a pessoa chega ao pé do terapeuta de constelações familiares e diz qual é o tema que gostaria de constelar. O tema pode ser de diversa ordem. Eu tenho dificuldade na relação com a minha mãe ou com o meu pai, ou eu tenho
um problema de saúde, ou eu estou com uma depressão há muitos anos, ou eu tenho, até existem as constelações oníricas, ou seja, eu tenho um sonho repetitivo. Pronto, as constelações familiares incidem num problema inicial e que nós vamos então aceder a um campo que se chama, o Rupert Sheldrake denominou de campo morfogenético, mas não é do que a manifestação, é como se fosse a fotografia do nosso sistema familiar que revela a associação que está ligada a esse problema. E é fenomenológica, ou seja, é através daquilo que o campo manifesta que então nós trazemos o entendimento sobre aquele problema que foi apresentado. Então, como é que se faz? E agora que eu vou passar a mostrar aqui os bonecos. Temos aqui, deixa-me só tirar aqui estes. Espero que estejam a conseguir ver bem. Eu já vi que sim. Então, há um problema e eu faço as constelações ocultas. Ou seja, as pessoas não sabem à partida quem é que são os representantes. Imaginando que eu tenho uma depressão. Eu tenho uma depressão, há muitos anos que eu tenho uma depressão e já fiz vários tratamentos e não sei como me curar desta depressão. Então, eu digo para a pessoa colocar o número 1, digo para a pessoa colocar o número 2, e as pessoas podem colocar os bonecos de todas as formas que assim quiserem. Digo para a pessoa colocar o número 3. Então, dependendo daquilo que nós vamos sentindo no campo, eu sei quem são os representantes, mas a pessoa que está a colocar, a sua mente não sabe quem são, mas a alma sabe, o seu sentir sabe. Então os bonecos são colocados segundo a sua intuição e segundo a sabedoria da sua alma. E é através da colocação dos bonecos que então nós vamos olhar para este campo e para esta imagem. E vamos então trazer, através das frases da ordem do amor, através das frases, nós vamos trazer de novo o fluxo e a harmonia. Então, imaginando, e esta é uma situação hipotética, imaginando que a senhora que veio com o problema inicial, que tinha uma depressão, tem a representação de uma pessoa que não foi vista, que foi excluída. E quando o campo se manifesta, também a pessoa começa a vir informação e ela própria começa a falar. E quando eu no início lhe perguntei-lhe se ela tinha filhos, pegando naquela situação de há pouco, perguntei-lhe se ela tinha filhos e ela diz que tinha um filho. Mas no campo manifesta-se, além desse filho que ela fala, manifesta-se também outro filho, um aborto. Um aborto que não é lembrado, um aborto que não é visto, mas que está lá no campo. E então é aqui
que a lei da ordem acontece. É aqui que a lei da ordem é vista e que este filho que foi abortado passa a ser visto e a fazer parte do sistema. E então é aqui que nós dizemos: tu fazes parte, tu foste o meu primeiro filho e tu tens um lugar. Então esta mãe que estava inconscientemente ligada a esta dor, a esta negação, quando torna esta imagem visível e quando este ocupa um lugar no sistema familiar, há aqui um ganho, não só para esta mãe, mas também para este filho. Então, só virar isso aqui para mim outra vez. Então, este foi apenas um pequeno exemplo. Há muitos e muitos exemplos. Há muitas e muitas situações diferentes de constelações familiares. Este foi só um pequeno exemplo do que poderá ser uma constelação familiar com os chamados bonecos, mas temos também a possibilidade, hoje em dia um pouco menos, não é? Agora com as normas restritivas do Covid-19, mas quando a constelação familiar é em grupo, em vez de serem os bonecos a representar, o problema são as pessoas. Então, é quem já fez, e temos aqui algumas consteladoras presentes, a Delfina também, quem já fez constelações familiares presenciais, é extraordinário perceber como os próprios representantes, sem saberem quem estão a constelar, isto porque eu também faço as constelações ocultas, mas há várias outras pessoas que fazem de outra forma, mas eles, sem saberem quem estão a representar, têm por vezes tiques, têm gestos iguais às pessoas que estão ligadas mesmo a essa família. Então o que acontece é que os representantes, isto também está muito ligado ao psicodrama, também foi uma das inspirações do Bert Hellinger. Os representantes vão servir aquele sistema familiar para que vão servir através desta representação e vão aceder a esse sistema para que então esse fluxo de amor e de harmonia possa acontecer. Eu vi que vocês estão aqui a fazer algumas questões. Como é que as constelações vê a separação dos pais, ou seja, a divisão familiar no seio de uma separação? Grata, Rogério, pela tua pertinente questão. E hoje em dia fala-se muito da alienação parental. Não é? Então, uma das coisas mais importantes na separação dos pais é que nenhum fale mal do outro. Isto porque as crianças amam igualmente pai e mãe. Se elas sentem que um puxa para um lado e que o outro puxa para o outro, é como se houvesse quase uma fratura e uma separação no coração. E ela tendencialmente vai proteger aquele que está mais fraco. Ela tendencialmente vai proteger aquele que está mais débil. Ou depende da situação. Mas o que é fundamental, Rogério, é que não existe alienação. Então, que sejam respeitados ambos os progenitores e que nunca, mas que nunca, se fale mal de um e do outro. Para que a criança se possa sentir amada e aceite. Porque o conflito é entre o pai e a mãe. E não, a criança não deverá ser envolvida. Então,
Eu sei que isto na teoria é muito bonito e eu sei que isto na teoria parece que é fácil e entendo que na prática não seja assim tão fácil. Mas por amor aos filhos, esta é uma prática fundamental. Relativamente às constelações, nesta situação da separação dos pais, como as constelações familiares são fenomenológicas, cada sistema familiar é um sistema familiar. Então, quando existe uma separação, com certeza que na família de cada um dos progenitores, com certeza que todos estes têm uma história. Tem uma história lá para trás. Vou pôr agora aqui. Tem uma história lá para trás, onde quando existe uma união, existe 7 gerações atrás, ok? Então, estas 7 gerações vai influenciar esta relação, imaginando que estão aqui 7 gerações para trás, tá? Esta relação também vai ser influenciada por estas dinâmicas ocultas. Então é preciso também termos consciência que esta dinâmica também trouxe todas estas histórias, todos estes padrões. E quando, há uma coisa que eu ainda não disse que eu me esqueci, Rogério, e vem um bocadinho no seguimento disso, que é quando nós temos a coragem de curar ou de olhar para a origem do problema, nós não estamos só a harmonizar e a trazer o fluxo do amor das gerações para trás, mas estamos também a harmonizar até 7 gerações para a frente. A epigenética já comprova isso, através de vários estudos feitos com animais, como de facto as gerações, como estes comportamentos e emoções são passados de geração em geração. Então, quando nós vamos curar o nosso sistema, estamos também a ajudar as gerações vindouras, tá? Não sei se respondi à tua questão, Rogério, se não, por gentileza, faz mais questões. Depois, a nossa querida Maria José pergunta: os abortos provocados são vistos da mesma forma? Sim. Sim. Também esses deverão ser incluídos no sistema familiar. Todos têm um lugar. Então, se houve abortos no meio ou no fim, aqueles que estão vivos têm um lugar diferente, se calhar, daqueles que nós imaginamos ter. Em vez de ser o primeiro, pode ser o terceiro, em vez de ser o segundo, pode ser o quinto. E isso faz muita, muita diferença. Tá? Mais perguntas. Os representantes são colaboradores que estão lá só para representar ou são também eles pessoas que estão lá para fazer terapia? Grata pela tua pertinente resposta, Susana. Em grupo, quando fazemos as constelações em grupo, qualquer pessoa pode ser representante. Não são pessoas contratadas, nem são pessoas que tenham experiência, porque simplesmente é algo que apenas temos que ter uma sabedoria, que é saber o que nós estamos a sentir no nosso corpo e o que estamos a sentir emocionalmente. Então, a mente, os representantes não fazem interpretações. Aquilo que o constelador pergunta é: o que é que estás a sentir no teu corpo? O que é que estás a sentir? O representante não faz interpretações de nada e o representante nem sequer sabe quem é que está a representar. Eventualmente, no fim, pode-se aperceber quem é que estava a representar. Mas o objetivo, quem sabe quem é que está a representar, é o cliente, é quem colocou o tema. Esse sim está a observar a constelação a acontecer. Porque quando estamos do lado de fora e estamos a ver as dinâmicas inconscientes do que está a acontecer sobre aquele problema que nós colocamos, é impressionante.
quando nós estamos a ver o filme de fora. Tem um impacto em nós gigantesco. Quer quando nós estamos a visualizar a realidade do que está a acontecer ali, quer quando depois nós trazemos as frases da ordem do amor e quando nós trazemos a cura. Porque quando nós temos a inteligência visual muito desenvolvida, o Gardner fala das inteligências múltiplas e quando esta inteligência visual tem impacto em nós, quando nós vivencialmente temos esta imagem pelos representantes, tem um efeito quase que direto. E então a coisa parece que encaixa e se harmoniza. E então, não sei se respondi, Susana, à tua questão. Qualquer pessoa, não são colaboradores, qualquer pessoa pode ser, sim, representante. Depois, na mesma sessão, podem ser colocados do que um problema. Deves querer perguntar, se calhar, se na mesma sessão podem ser colocados mais do que um problema. É isso? Ou seja, a mesma cliente, a mesma pessoa, colocar mais do que um problema. Não. É assim, um problema, imagina que eu quero trabalhar a minha insegurança. Eu, quando fiz o meu estágio de constelações familiares, eu fiz o curso no Instituto de Ciências Integradas e que recomendo muitíssimo, é um instituto maravilhoso. Aliás, eu também não disse, isto é muita coisa, eu estaria aqui muito tempo a falar sobre constelações familiares. Mas uma das coisas que também já está a acontecer é que já está a acontecer o caminho cá em Portugal da legitimação científica das constelações familiares, ou seja, Jorge Ramos e Sandra Ramos, e não só, já estão a conduzir um caminho para que as constelações familiares se tornem ciência. Então, foi-nos proposto nós fazermos um estágio, um acompanhamento de 10 sessões, a uma pessoa, por acaso eu tenho isso até, o meu estudo foi publicado e o meu estudo também está no YouTube, se quiserem ver, já a apresentação dos resultados do meu estudo, em que o tema foi precisamente a insegurança e onde este tema esteve presente durante 10 sessões. E o que é que acontece? 10 sessões individuais e uma sessão em grupo. O que acontece é que, perante este tema, surgem várias dinâmicas inconscientes que estejam ligados ao seu sistema familiar ou até mesmo dinâmicas inconscientes ligadas à sua infância e aos seus processos internos. E então, um mesmo tema pode depois vir à tona várias situações. Há uma imagem que eu costumo muito dizer, eu queria mostrar-vos o iceberg, imaginem então que este é o iceberg. Então, se esta parte, é só este bocadinho, é 3 a 5%, deixa-me só ver se eu tenho aqui uma caneta. Não tem. Tem. Então, se esta parte aqui, é que são os 3 a 5%, isso aqui são os 95 a 97%, nós não estaríamos, o nosso cérebro e o nosso consciente não está preparado para, de repente, numa única sessão, conseguirmos aceder logo a todo este processo que está no nosso inconsciente. Então, nós vamos acedendo e cada sessão vai abrindo o véu aos pouquinhos, à medida que vamos estando preparados. Então, uma sessão abre-se um bocadinho, depois mais um bocadinho, mais um bocadinho, e é assim que nós vamos entrando na compreensão das dinâmicas inconscientes. Mas é um processo lento, porque os movimentos da nossa alma são lentos. E porque também temos aqui no nosso cérebro muitas coisas cristalizadas. Temos aqui no nosso cérebro muita informação que está ali quase congelada. Então é preciso irmos descongelando bem devagarinho. Tá? Não sei se ficou clara, Susana. Ok. A Delfina está a dizer
que, no seu caso, foi convidada a participar. Pronto. Eu, quando faço as minhas sessões em grupo, eu pergunto quem é que deseja participar e ser representante do número 1, número 2, número 3. Está tudo certo, está tudo maravilhoso, há várias formas de fazer, está tudo certo. Na mesma sessão podem ser colocados mais do que um problema. Pronto, esta questão já respondi. É mesmo, é incrível quando se manifesta ao campo, sim. É uma grande honra quando nós temos acesso a este trabalho. Achas ter maior eficácia os representantes não saberem quem são? A pessoa que constela escolhe cada um não dizendo quem são, não é a realidade que eu conheço. Mas faz muito sentido. Grata Mafalda, a nossa Mafalda também é terapeuta, gratidão. Então, sim, é assim, eu já vi as duas formas e há sempre espaço para tudo e para todos e possivelmente poderão haver algumas constelações que façam sentido ser o constelador a escolher o representante. Depende também da nossa intuição e depende também daquilo que nós sentimos do campo. Então, eu também estou-me a tentar lembrar se eu já escolhi os representantes. Eu, por norma, eu peço para serem os representantes a se oferecerem a sentirem, porque a alma deles sabe, e há uma ressonância vibracional também, não é por acaso quando eu sou representante de alguma situação em si. Porque apesar de cada problema ser um problema e cada sistema familiar ser um sistema familiar, mas nós estamos todos aqui em ressonância, nós estamos todos aqui e não é por acaso que nós vamos representar aquela pessoa e tu, Mafalda, sabes disso muito bem, ou melhor do que eu. Então, o que eu acho que o benefício que eu vejo quando os representantes não sabem quem é que estão a representar, o benefício que eu vejo é que não está ali o processo mental a atuar. Porquê? Porque nós já temos estereótipos e já temos crenças que se eu te disser que tu vais representar, fazer o papel de mãe, nós já sabemos, o nosso inconsciente começa logo a trabalhar, uma mãe tem este papel. O nosso consciente coletivo já tem um padrão para um comportamento de mãe, de pai, de filho. Então, quando tu não sabes o que é que estás a representar, há uma espontaneidade total e livre, porque simplesmente não sabes. E depois também o que é fascinante é que nós não temos necessariamente que ser pessoas. Podemos ser uma emoção, podemos ser uma palavra, podemos ser um objeto, podemos ser um país, podemos ser uma parte do corpo. Então, é fascinante. Por exemplo, eu não saber que estava a representar uma perna. E eu era uma perna, não é? Porque era uma pessoa que tinha um problema numa perna. Então, a dada altura, e para conseguirmos perceber qual era a origem daquele problema. Então, a dada altura, quando tu estás a representar algo que não sabes o que é efetivamente muito livre dos conceitos pré-concebidos da mente. Mas nada como experienciar, nada também como vês, e eu acho que cada situação é uma situação, e nós depois também podemos ver o que é que nos faz mais sentido. Tá? E então já estamos aqui há 1h15. Eu não sei se vocês. É a primeira vez que eu fiz um direto sobre constelações familiares. Confesso que me estava assim um bocadinho nervosa e, e até normalmente estou à vontade com as câmaras. Temos aqui um grupinho de pessoas que já me conhece da facilitação de meditações e de oração, e então, mas este é assim, era diferente, e então estava assim a pensar, será que vou ser suficientemente clara para que as pessoas possam entender? E então
queria saber se fui claro, se gostariam de saber mais alguma coisa sobre as constelações familiares. Isto é assim, o básico do básico. Tínhamos muito mais aqui para falar. Eu que adoro falar, mas também hoje é domingo, então também sei que cada um de nós também tem aqui os seus afazeres, mas já deu para ficar com um cheirinho do que é a bênção desta. Eu sinto que é uma bênção, eu sinto que é uma oportunidade muito bonita de nos servirmos para o nosso campo familiar, para o nosso sistema familiar, para nós e para os vindouros, para nós e para os que vêm a seguir. Então, é um trabalho maravilhoso. Sim. Eu sinto que é algo muito. É mais do que uma terapia. Eu sinto que é uma oportunidade. Eu não diria. É uma oportunidade. É uma oportunidade de voltar a trazer o fluxo do amor. É, é isso. Então, por isso eu chamo que é uma bênção. Porque é sim, é esta oportunidade de voltar a trazer este amor e harmonia para todos do sistema familiar. Agora queria dizer uma coisa, não é a pílula dourada e não é eu agora tenho um problema e agora vou fazer uma sessão e entretanto já todos os meus problemas ficaram resolvidos. Não, não criem essa expectativa nem essa ilusão. Isso não acontece. É um caminho. É um caminho que, como eu referi há pouco, os movimentos da alma são lentos, até conseguirmos descristalizar, até conseguirmos descongelar o tanto que ficou congelado. Nem nós estaríamos preparados para de repente descongelar todo este iceberg, tá? Então é preciso ter paciência, é preciso ter resiliência, ter persistência também. Então, meus amores, não sei se têm mais alguma. Gratidão, gratidão profunda. Está aqui mais uma pergunta. Da Lourdes. Meu filho está divorciado. A minha ex-nora faz violência com os meus netos. O meu filho foi a tribunal e ganhou a causa, ficou com os meninos, ou seja, com a guarda definitiva dos meninos. Mas os pais da minha nora eram divorciados. Será que teve alguma coisa a ver com a separação do meu filho? Meu amor, minha querida Lourdes, eu não sei, porque é isso a mesma manifestação do campo, ou seja, não poderei responder a essa pergunta se no caso específico, com certeza que para haver essa desarmonia, há aí uma origem, claro que sim. Agora, a situação de violência, a situação de separação, com certeza que há aí alguma interrupção no fluxo do amor, com certeza que sim. Agora, o caminho e o foco é como restabelecer esse fluxo do amor e, acima de tudo, a não exclusão total desta nora, não é? Eu não sei qual é a história, eu não sei qual é. E agora, há uma coisa que eu sei, que é mesmo por muito maus que os pais sejam ou que tenham feito coisas muito erradas aos filhos, os filhos nunca deixam de ser filhos da mãe e do pai. Nunca, nunca. Mãe e pai
por muito aqueles que tenham sido abandonados e que tenham sido adotados. Então, essas crianças vão estar sempre ligadas, sempre, a esse sistema familiar, da mãe e do pai. E vão estar sempre a representar lealdades sistémicas que estão nesse campo do inconsciente. Então, quando nós temos esta consciência e tentamos, da melhor forma, abraçar com ordem, abraçar cada um no seu devido lugar, mas dar um lugar a todos. Isso é muito importante, não haver exclusão. Tá? Então, Lourdes, sobre essa situação que me colocas, só mesmo vendo o que é que o campo manifesta. Porque por muito que nós tenhamos a teoria, uma das coisas mais importantes e que um terapeuta nunca se deve esquecer é olharmos para o campo e esquecermos todas as teorias. Porquê? Porque o que é importante é a fenomenologia. A fenomenologia nada mais nada menos é do que olhar para o que está a acontecer. E não trazermos para o campo as nossas crenças e o que nós acreditamos que seja. Tá? Então tábua rasa. O terapeuta faz tábua rasa. Eu só sei que nada sei. E simplesmente observa, olha o campo. E o que é que o campo está a dizer-nos? Isto eu vou falar aqui mais para os terapeutas, mas também é muito importante termos consciência que há respostas que nós não podemos dar assim, porque se eu agora até desse uma resposta, poderia ser algo enviesado que nada tem a ver. Tá? Então, não sei se há mais questões. Muitíssima gratidão. Foi muito bom. Eu sou como as crianças, que é quando vou assim muito alto, imagina que eu estou a subir um escorrega, aqueles escorregas de 2 metros e tal, e subo e quando chego lá acima fica assim um bocadinho, tão alto. Mas depois quando entro no escorrega, foi como agora, quando entrei no direto, e quando entro no escorrega e começo a escorregar, já me esqueci e é uma diversão completa. Então eu gostei muito de andar neste escorrega aqui convosco, foi muito bom. Muita gratidão por termos escorregado aqui juntos neste bocadinho, nesta 1h20. Querida Lourdes, então eu vou-vos dizer que eu estou disponível para o serviço do mundo, das pessoas, para ajudar as pessoas e para trazer então estas sessões de constelações familiares. Agora não tenho nenhum grupo para já marcado por causa das circunstâncias que estamos todos a viver e sinto que tenho que dar também um contributo consciente aqui para esta vivência e por isso não tenho marcado um grupo de constelações familiares, mas estou sim a dar consultas individuais online. Então, se querida Lourdes, se desejar e se sentir, poderemos eventualmente depois fazer uma sessão e todas as pessoas, eu estou aqui disponível, eu inclusivamente nesta época, tendo em conta também todo o nosso contexto, eu também diminui o valor monetário das consultas e por isso se quiserem me contactar por mensagem privada, eu estou disponível, pois o objetivo é trazermos este fluxo do amor para todas as pessoas e para todos os sistemas familiares e é esse o meu compromisso, é isso que eu me estou a doar e é isso que eu estou a serviço. Tá? Por isso, para quem sentir, quem quiser, aqui estou eu. Tá? Muitíssima gratidão, gratidão, gratidão. Um abraço a todos e desejo a todos um resto maravilhoso domingo e muito, muito obrigada pela vossa presença. Um abraço.